meus queridos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a refletir comigo hoje com base em Hebreus capítulo 11, verso 38. O trecho que diz: homens dos quais o mundo não era digno. Nós vamos pensar nisso. Homens dos quais o mundo não é digno. Homem no sentido genérico, né? Homem e mulher. Então esse é o tema que eu quero começar a pensar com vocês hoje. Eu digo começar porque não vai dar para falar tudo numa mensagem só, num vídeo só. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu até pensei que seria possível. E é possível, numa mensagem só, mas aí daí fica grande demais, né? Fica grande demais e a gente não tem muita paciência para ouvir uma mensagem, um sermão, quando ele se torna grande demais. Esse aqui já vai ficar um pouquinho extenso, mas é só o começo de uma série, ok? Então, essa expressão está em Hebreus 11, 38. Homens dos quais o mundo não era digno. E está aí num contexto onde se fala de pessoas muito bem qualificadas espiritualmente, pessoas de fé, pessoas fiéis, pessoas de ação, pessoas dispostas ao sacrifício, se for necessário, para andar nos caminhos do Senhor, pessoas que agradaram a Deus. E esse mundo caído não é digno, isto é, não é merecedor dessas pessoas de valor. Já não era lá no passado e continua não sendo hoje, e muito menos merecedor vai se tornando quanto mais vai se aproximando do fim. Por quê? Porque nesses tempos finais, cumprindo-se as Escrituras, o que está acontecendo? O amor de muitos vai se esfriando, a iniquidade vai se multiplicando e a oposição a Deus, a igreja de Deus e a palavra de Deus vai se tornando cada vez mais intensa. E tudo isso nós temos visto, de forma que quanto mais vai se aproximando os tempos finais, mais o mundo vai se tornando indigno dessas pessoas de altíssima qualidade espiritual, né? Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo jaz no maligno, né? Assim que diz a Escritura. E nós consideramos que o maligno, sabendo que pouco tempo lhe resta, se apressa em sua obra de destruição. Então ele está agindo com pressa em tudo quanto é lugar, influenciando para o mal. E a religião cristã não ficou livre da sua influência. A igreja evangélica não ficou livre da sua influência. Ele tem plantado muitos tipos de coisas ruins dentro da igreja. Por exemplo, ele tem plantado o joio. O que é o joio? São pessoas que não são crentes de verdade e que só fazem dar mau testemunho e escandalizar o evangelho. Note bem, eu não estou falando de crentes de verdade que às vezes têm uma queda e dão mau testemunho. Não, estou falando de falsos crentes. Esse é o joio que o inimigo planta dentro das igrejas. Ele planta falsas doutrinas, outro evangelho. Ele planta dissensões para que haja desunião, porque ele sabe que, conforme lemos lá no Salmo 133, quando os irmãos vivem em união, aí o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele influencia os crentes para que não orem, para que não estudem a palavra, nem juntos e nem a sós. Para quê? Para que eles se tornem presas fáceis das falsas doutrinas. O inimigo também prende os crentes, alguns, né? Não todos, obviamente, em aquilo que Hebreus chama de embaraços e pecados também, para que esse crente seja ineficaz
em sua ação por Deus. É o inimigo que influencia para que não haja evangelização. E, prestem bem atenção nisso, o altíssimo percentual de ausência dos crentes nas reuniões de culto da igreja, coisa que não se deve fazer, conforme nós aprendemos em Hebreus capítulo 10, verso 25, não se deve fazer, a não ser por motivos verdadeiramente justificáveis. Esse alto percentual de ausência é obra do inimigo. Para fazer o quê? Para enfraquecer a igreja, porque ele sabe que o fim está se aproximando. E por aí vai. Então o mundo jaz no maligno e o maligno está trabalhando no mundo, influenciando em tudo quanto é lugar. Até nas igrejas ele tem exercido aí a sua influência. Mas no mundo também existem essas pessoas que não cedem ao inimigo, ao maligno. Pessoas de alta qualidade espiritual, das quais o mundo não é digno, como lemos aí em Hebreus. Não são pessoas que nunca pecam. Seria um grande erro nosso dizer isso, né? Porque na palavra de Deus nós lemos que se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então essas não são pessoas que nunca pecam, mas são pessoas que não têm prazer no pecado. E quando pecam, se arrependem, levantam e continuam servindo a Deus com temor e tremor. Então, há essas pessoas. Nesse mundo que jaz no maligno, onde o maligno está trabalhando muito, tem também essas pessoas que não cedem ao maligno, pessoas das quais o mundo não é digno. Quem são essas pessoas? É o que nós vamos ver a partir de agora. Começando pelos homens de fé. Hoje, vendo sobre os homens de fé. Essas pessoas são homens de fé. Esses homens dos quais o mundo não era e continua não sendo digno, não sendo merecedor, eram e são homens de fé. E o contexto aí de Hebreus cita vários exemplos, dos quais eu destaco 4 para os irmãos. O primeiro que eu destaco é Abraão. Obviamente, Abraão não poderia ficar de fora, né, dos exemplos, porque, afinal de contas, ele foi reconhecido como o pai da fé, ou o pai daqueles que têm fé. E uma das grandes demonstrações de fé de Abraão foi confiar na promessa de Deus sobre uma grande descendência, mesmo ele não tendo gerado nenhum filho, até o tempo em que Deus lhe fizera a promessa, e continuou anos depois sem gerar nenhum filho, mas continuou confiando, né? E mesmo a sua mulher sendo estéril. Então ele confiou nessa promessa de Deus. E aí em Hebreus 11 são citados 2 atos de fé desse grande herói da fé, Abraão. Primeiro está no verso número 8, onde nós lemos assim, que sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus não lhe deu um mapa, Deus não lhe deu um GPS, nada disso. Simplesmente mandou, ele foi sem saber para onde ia. O outro ato de fé de Abraão, aí no texto, está nos versos 17 e 18, onde nós lemos que pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Agora já havia nascido o filho, né? Então ele ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então Abraão é um exemplo. O outro exemplo que eu destaco é Enoque. Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então ele foi um homem de grande fé. Por quê? Porque aí mesmo em Hebreus nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E se ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus, é porque ele era um homem de fé. E por alcançar testemunho de que agradara a Deus, assim ele foi trasladado para não ver a morte. Está aí no verso número 5. O outro destaque é Moisés, e várias manifestações da fé de Moisés são citadas aí em Hebreus 11, das quais eu destaco a sua escolha
de sofrer com o povo de Deus, ao invés do gozo do pecado e das riquezas do Egito. Algo difícil, né? Que muitos não estão dispostos. Moisés abandonou o palácio. Ele saiu em defesa dos seus irmãos, do seu povo. Teve que abandonar o Egito, abandonar o palácio. Imagina, né? Que dificuldade. Hoje tem muito crente aí que está jogando na loteria com esperança de ficar rico, querendo ficar rico. Moisés abandonou a riqueza, preferiu sofrer com o povo de Deus ao invés do gozo do pecado e das riquezas do Egito. E o outro destaque, né, o quarto exemplo, não é de uma pessoa específica, mas de outros que sofreram escárnios, açoites, cadeias, prisões, apedrejamento, foram cerrados, mortos pela espada, mas não abandonaram a fé. Não abandonaram a fé. Sofreram tudo isso, sem abandonar a sua fé. E há muitos outros exemplos que não estão aí no texto de Hebreus 11, mas que estão nas Escrituras e que foram e são também exemplos de pessoas de grande fé. São abundantes os exemplos. Vou citar mais alguns para os irmãos, alguns. Daniel é um exemplo. Daniel, por causa da sua fé, foi parar numa cova de leões. Veja bem, né? Que coisa difícil de se falar. Daniel, por causa da sua fé, foi parar numa cova de leões. Ele não foi morar numa mansão com um carrão na garagem. Não, ele foi parar numa cova de leões por causa da sua fé. E quando ele pensava que iria ser o jantar dos leões, Deus decretou um jejum forçado dos leões, enviando um anjo para não os deixar devorar Daniel. Pior para os inimigos de Daniel, aqueles que tramaram contra ele. Por quê? Porque no outro dia os leões estavam com o seu apetite aguçado e eles é que foram jogados dessa vez, e sem anjo, para os proteger. Quer ver outro exemplo? Ananias, Misael e Azarias. Numa ocasião lá na Babilônia, onde eles estavam, juntamente com Daniel, foi estabelecida uma ordem, uma lei por parte do rei. Quando vocês ouvirem o som do pífaro, da trombeta, das buzinas, tem que se ajoelhar diante da estátua que Nabucodonosor havia feito. Ananias, Misael e Azarias se recusaram. Nós só vamos nos ajoelhar diante do nosso Deus, somos homens tementes a Deus. Foram levados perante o rei. Olha, vamos lhe dar uma segunda chance. E se vocês não se ajoelharem, quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês. Quem poderá lhes livrar? Eles responderam assim: olha, o nosso Deus pode, mas ainda que ele não nos livre, não nos ajoelharemos. E não se ajoelharam. Se tivermos que morrer queimados, que morramos. E não se ajoelharam. E Deus não os livrou de serem jogados na fornalha, mas fez coisa muito melhor e muito maior. Deus esteve com eles e os protegeu lá dentro da fornalha. Que experiência extraordinária. Acho que eles não imaginaram que seria assim. E mais um exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, que demonstrou fé inabalável em muitas ocasiões. E numa dessas ocasiões ele estava preso e sofrendo por causa do evangelho, mas ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo pela causa do evangelho. Então esses são outros exemplos, tem muitos outros exemplos que poderiam ser citados, eu cito esses outros dentro das escrituras. Mas eu quero citar também alguns outros exemplos de fora das escrituras, na história da igreja. E aí eu separei alguns exemplos. Um deles é o exemplo de John Knox. John Knox foi um reformador, um dos reformadores, de cujas orações Maria Stuart, conhecida como a Rainha Sanguinária, ela era a rainha da Escócia, ficou conhecida como a Rainha Sanguinária por causa de algumas atrocidades
permitidas contra os protestantes, Maria Stuart, a rainha sanguinária, ela disse em certa ocasião ter mais medo das orações de John Knox do que de todos os exércitos da Europa enfileirados. E é interessante que John Knox, registra a sua história, era um homem fisicamente fraco, pequeno e muitas vezes doente, e frequentemente cheio de medos e dúvidas. Porém, um homem submisso a Deus e confiante em Deus. Fraco, mas de grande fé em um Deus forte. Tanto é que Douglas Bond deu a esse livro, o livro que ele escreveu acerca de John Knox, deu o título de A Poderosa Fraqueza. Não sei se vai ficar virado aí no vídeo. A Poderosa Fraqueza de John Knox. Eu recomendo a leitura. É um livro da editora Fiel. Maria Sanguinária tinha medo das orações desse homem de fé. Outro exemplo que eu cito é o exemplo de George Miller. A história de George Miller diz que antes da sua conversão ele foi um jovem de vida bem torta, mas depois de convertido, ele sentiu-se chamado por Deus para cuidar das crianças órfãs. E ele estava tão convicto disso que ele convocou uma reunião na capela, e nessa reunião ele começou dizendo de maneira decidida: Deus me mandou abrir um orfanato. E se era Deus quem estava mandando, então, considerou George Miller, nenhuma doação seria pedida a ninguém. As doações poderiam até acontecer, porém não através de um pedido de George Miller. Ele falaria apenas com Deus. E assim foi. E todas as necessidades foram supridas, algumas delas de forma extraordinária. Eu recomendo a leitura da biografia de George Miller. E aqui eu tenho um dos livros, né, que são biografia de George Miller. Esse aqui é da Shed Publicações. George Miller, o guardião dos órfãos de Bristol. E na página 165 tem aquela história que ficou muito conhecida, né? De quando, num dia de manhã, faltou o alimento. As crianças estavam já postas à mesa para o café da manhã e não tinha nenhum alimento. Não tinha pão, não tinha leite. George Miller foi chamado e ele simplesmente orou, agradecendo a Deus: Senhor, nós te damos graças pelo alimento que nós teremos nesta manhã, sem ter nada que comer. As crianças sentaram e aí houve um chamado, uma batida à porta. Era o padeiro que naquela noite sentiu no coração de levar pão para os órfãos e levou naquele dia de manhã. Depois, quando as crianças já estavam saboreando o pão fresquinho, outra batida na porta. Era o leiteiro, o carro que transportava os latões de leite, 10 latões de leite tinha no carro, a roda quebrara na porta do orfanato. O leite iria se estragar. E o leiteiro, então, como estava na porta do orfanato, bateu na porta e perguntou se eles poderiam usar aquele leite. De graça, obviamente, né? Então, Deus mandou o alimento naquele dia. Só uma das histórias, tem muitas. Recomendo a leitura da história de George Miller. E mais um exemplo, o exemplo de um homem chamado Jim Elliot. Tem também a biografia dele aqui da Shed Publicações também. Jim Elliot, um grande propósito. Jim Elliot e mais 4 companheiros seus, missionários, foram pessoas que se sacrificaram para levar a mensagem do Evangelho às populações indígenas, mesmo em face a grandes desafios e riscos. Aí, em janeiro de 1956, ele, juntamente com seus companheiros, Nate Saint, Ed Macaulay, Peter Fleming e Roger Youderian, fizeram uma tentativa. Ele fez uma tentativa de contato pacífico com os Huaorani, os Auca, no Equador, a fim de compartilhar o Evangelho. No entanto, a equipe de missionários, diz a história, foi emboscada e morta pelos membros da tribo
em um evento trágico que chocou a comunidade missionária e cristã. Jim Elliot tinha apenas 29 anos de idade quando morreu. Deu a sua vida pelo evangelho, pela evangelização daqueles índios. E a partir daí o trabalho continuou, as suas próprias esposas foram fazer, as esposas daqueles homens, né, especialmente a de Jim, deram continuidade ao trabalho, de forma que houve conversões, muitas conversões, aquelas tribos indígenas se converteram, muitos se tornaram pastores, e um deles chegou a batizar, filho de Jim Elliot. História fantástica, né? Homens de fé. E também tem o exemplo desses do nosso tempo, de agora, que soubemos, né? E alguns vimos terem os seus pescoços decepados por se recusarem a negar a fé. Vimos isso, né? Alguns anos atrás aí, o Estado Islâmico decepando a cabeça das pessoas que se convertiam ao cristianismo, né? E muitos, muitíssimos outros, milhares, milhões, a grande maioria anônimos, cuja história, se conhecida, poderia nos servir de exemplo aqui. Então, homens de fé, homens dos quais o mundo não era e continua não sendo digno. Mas, que tipo de fé? Isso é importante. Antes de encerrar, precisamos considerar isso. Que tipo de fé? Homens de fé, homens dos quais o mundo não era digno, porque foram homens de fé. Mas que tipo de fé? A pergunta é deveras importante. E pelos exemplos que temos aí no texto, e fora do texto que eu fiz questão de citar, e outros que nós poderíamos ter citado, não se trata, podemos dizer que não se trata daquele tipo de fé, ou melhor dizendo, suposta fé, que toma conta da mente de muita gente nos dias atuais. Por exemplo, a suposta fé que coloca um escudo protetor em volta da pessoa e a torna invulnerável. A fé que nós temos ouvido ser pregada em muitos lugares dá essa impressão de que um escudo protetor é colocado em volta daquele que a tem, nada mais o atinge. Enfermidade não o atinge, dificuldade financeira não o atinge, nada o atinge. Isso não é a verdadeira fé, né? Não é essa fé. Não é a fé, ou suposta fé, que transforma a pessoa em alguém de muita riqueza e poder, conforme temos ouvido por aí. Não é a suposta fé que tira a espada do pescoço. Às vezes ela coloca a espada no pescoço. Nem sempre tira. Às vezes tira, mas nem sempre. Não se trata da suposta fé que é consumada depois da quitação de um carnê que vai lhe render extraordinária prosperidade. Não é essa fé. Essa não é a verdadeira. Não é a suposta fé, não se trata da suposta fé que vai levar a bênção para dentro de sua casa através de uma rosa, ou de uma pedra, ou de um lenço, ou de uma garrafa de água, ou de um feijão que você comprou ou mesmo ganhou lá na igreja. Não importa se comprou ou se ganhou. Não é essa suposta fé. Não se trata da fé ou da suposta fé que só pensa em receber. E quando dá, só dá porque espera receber. E também não se trata da suposta fé de quem pensa que ir ao médico é falta de fé. Não vai mais no médico porque é falta de fé. De quem pensa que contribuir para a previdência social é falta de fé. Da suposta fé de quem pensa que calcular o custo da obra é falta de fé. Há quem pense assim, dessas formas acerca da fé, de que ela é uma espécie de poder que nós temos, que quando acionado coloca Deus contra a parede, obrigando-o a fazer tudo que nós queremos. Essa não é a verdadeira fé. Essa é a fé de muitos, mas não é a verdadeira fé. A verdadeira fé, a fé desses heróis, até pode resultar e resulta muitas vezes em acontecimentos, provisões, providências extraordinárias e de formas extraordinárias, como vimos
porém não necessariamente e não porque esses heróis determinaram, como se diz hoje, que assim o fosse, mas porque eles simplesmente confiaram. A verdadeira fé é a fé daquele que confia que Deus está no controle. E por confiar que Deus está no controle, então aquieta o coração em uma inteira entrega de fé. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, disse Deus através do salmista no Salmo 46. Não é para ficar passivo, sem fazer nada. Aquietar não é ficar passivo, sem fazer nada. É fazer o que lhe cabe fazer, mas em inteira confiança de que Deus está no controle. Então, essa é a verdadeira fé, que faz daquele que a tem um homem do qual o mundo não é digno. Por isso que, de alguns desses exemplos que eu citei, né, e outros que poderiam ser citados, de uns é relatado grandes sucessos, entre aspas, aos olhos humanos, e outros grandes lutas, prisões, açoites, mortes, coisas que aos olhos humanos comuns não são sucesso. Mas tanto os que tiveram grandes sucessos, quanto esses que sofreram lutas, prisões, açoites, mortes, apedrejamento, cerrados ao meio, todos são reconhecidos, aí no texto de Hebreus, como pessoas de grande fé, das quais o mundo não é digno. Homens de fé, assim, são homens dos quais o mundo não é digno. E a pergunta que eu devo fazer, encerrando a reflexão, né, a mensagem, é se sou eu um homem de fé assim. Tenho eu plena confiança em Deus? Tem você plena confiança em Deus? Quando nós cantamos, minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer, e que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta se abrir, Ele é Deus, mas se a porta se fechar, Ele continua sendo Deus, se a doença for curada ou não, se tudo der certo ou não, Ele em qualquer dessas situações é Deus, continua sendo Deus. Quando eu canto isso, eu canto com convicção no meu coração. Meus irmãos, o mundo está precisando desesperadamente de pessoas de fé assim, de verdadeira fé. O mundo não é digno de tais pessoas, mas o mundo precisa dessas pessoas. Seja você uma dessas pessoas, uma pessoa de fé. Então, homens dos quais o mundo não é digno, homens de fé, pessoas de fé. Primeiro ponto. Depois nós vamos continuar, né? Acredito que a próxima mensagem será sobre homens de fidelidade a Deus. Deus abençoe a sua vida, que você possa ser essa pessoa de fé e de você também possa ser dito, aí está uma pessoa da qual o mundo